Boa tarde. Bem-vindos à sessão de apresentação das comunicações orais. A presidir esta sessão estará o professor Dr. Jorge Gonçalves, em representação do presidente da Comissão Científica do 14º Congresso das Farmácias, professor Dr. Amilcar Falcão. Nesta sessão vamos ter a apresentação dos melhores trabalhos científicos do 14º Congresso das Farmácias nas 3 categorias a concurso: profissional, investigação e iniciação à investigação. Cada autor terá 7 minutos de apresentação, a que se seguem 3 minutos de discussão. Para dar início a esta sessão, na categoria profissional, chamamos o autor do trabalho Implementação de um serviço de consulta farmacêutica especializada em condição pós-Covid-19, avaliação do contributo do serviço no contexto de cuidados de saúde primários e caracterização epidemiológica da população participante. Olá, boa tarde. O meu nome é Sara Caetano, sou farmacêutica na farmácia de Carcavelos, uma das 11 farmácias do Grupo Amorim Saúde, e quero começar por agradecer à Comissão Científica a oportunidade que me dá de estar aqui a falar deste projeto de implementação deste serviço de consulta farmacêutica especializada em condição pós-Covid-19. Nós começámos a achar que este projeto poderia fazer sentido em 2021, quando estávamos em fase pandémica, e de facto, quando em março de 2022 surge a norma da Direção-Geral de Saúde sobre a condição pós-Covid, achámos que fazia todo o sentido, até porque a norma ela é bastante clara quando refere que deve existir articulação entre os diferentes intervenientes na rede de cuidados de saúde. E de facto começámos a perceber que existiam utentes que nos chegavam ao balcão das farmácias com uma heterogeneidade de sintomas esses com impacto na qualidade de vida dos utentes, que podem surgir durante a fase aguda de Covid-19, que podem persistir, mas que surgem habitualmente cerca de 3 meses após o início da fase aguda. E sabemos que nós, farmácias, prestamos muito mais do que a simples dispensa de um medicamento. Nós prestamos uma série de serviços de aconselhamento que sabemos que permitem gerar ganhos ao Serviço Nacional de Saúde. Acontece que muitos destes serviços que nós prestamos não estão devidamente caracterizados, se calhar não são devidamente acompanhados e por isso não têm o reconhecimento que se calhar nós gostaríamos que tivessem, tanto por parte do Estado como por parte dos restantes intervenientes. Assim, o que nós pretendemos com este estudo foi avaliar o contributo desta consulta farmacêutica especializada em condição pós-Covid-19 a nível dos cuidados primários e caracterizar também a população participante neste estudo. Para isso, durante os meses anteriores, nós implementámos o serviço em setembro de 2022 e nos meses anteriores demos formação às 10 equipas das farmácias do Distrito de Lisboa, sendo que demos formação com base na norma da Direção-Geral de Saúde e demos formação a todos os colaboradores, independentemente de serem farmacêuticos ou não. Isto porquê? Porque achámos que se o utente se quisesse, portanto, inscrever no serviço, tivesse alguma dúvida por telefone, por e-mail, qualquer colaborador deveria estar habilitado a responder às suas dúvidas e às suas questões. Uma vez na consulta farmacêutica, o farmacêutico ele dispõe de um formulário online. Este formulário online permite registar os sintomas dos utentes e ir pontuando até essa sintomatologia e permite também a realização de uma espirometria, mediante a apresentação de sintomas cardiorrespiratórios e a existência ou não de contraindicações para a realização da espirometria. Os utentes na consulta recebem também um código QR. Este código QR ele permite o acesso a um livro explicativo da condição pós-Covid. Achámos que era pertinente fazer esta versão eletrónica por uma questão até ecológica e, no final da consulta, mediante a sintomatologia que o utente apresenta, assim o farmacêutico faz o aconselhamento e, inclusivamente, dirige o utente ao longo do livro nos sintomas, ou na descrição dos sintomas que o utente apresenta e este livro tem também determinadas dicas, determinados truques que nós adaptamos da norma e que permitem ao utente gerir a sintomatologia que ele apresenta.
Utentes que apresentem sintomas mais graves, pois têm que ser encaminhados, e tivemos alguns casos que tiveram que ser encaminhados para cuidados de saúde primários e inclusivamente para cuidados de saúde secundários. Os dados que nós recolhemos para este estudo foram recolhidos de 1 a 26 de setembro, para depois podermos fazer a análise, embora nós, nos meses posteriores, continuamos a ter utentes a dirigirem-se a esta consulta. Nós, até ao final de dezembro, tínhamos em consulta cerca de 250 utentes. Então, nós tivemos uma amostra de 95 utentes, 66 do sexo do género feminino, 44 acima dos 65 anos e 65 destes utentes já tinham tido diagnóstico anterior confirmado de Covid-19, porque a condição pós-Covid-19, ela pode surgir com diagnóstico confirmado de Covid-19 ou com forte suspeita de, e portanto nós tivemos alguns utentes a ir a esta consulta que não tinham diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 80% tinham tido início de fase aguda há mais de 3 meses. Os sintomas que nós verificámos foram de facto heterogéneos. Nós tivemos 36% de utentes com sintomas neuropsiquiátricos, com queixas de sintomas neuropsiquiátricos, alterações de memória, concentração, depressão, humor depressivo, 22% com queixas de tosse, 28% de dispneia e também 14% com fadiga. Alguns destes sintomas eram partilhados pelo mesmo utente, portanto, alguns utentes tinham mais que um destes sintomas. Um destes utentes com sintomas neuropsiquiátricos, ele teve uma pontuação de 15 na escala de risco de suicídio, que foi também uma escala que nós adaptámos da norma da Direção-Geral de Saúde e, por isso, aconselhámos este utente a ser encaminhado para outros cuidados de saúde. Relativamente às espirometrias realizadas, o que nós verificámos é que cerca de 11% delas revelavam padrão restritivo nos utentes que tinham tido início de fase aguda há mais de 3 meses. Com os dados que nós obtivemos, o que nós de facto concluímos é que de facto existe morbilidade após a infecção por SARS-CoV-2, com heterogeneidade de sintomas, e verificámos que estes sintomas que vinham descritos na norma, a fadiga, sintomas neuropsiquiátricos, sintomas cardiorrespiratórios, estavam presentes ainda numa percentagem que nós consideramos significativa e, portanto, parece-nos que é de facto muito pertinente articularmos os nossos cuidados e este serviço farmacêutico com os restantes intervenientes na rede de cuidados. Achamos que é de todo pertinente que continuemos a ter este serviço, a acompanhar estes utentes, para que, por um lado, ele seja reconhecido, mas para que também se perceba, de facto, que poupança ou que benefício é que há neste serviço. Finalmente, quero agradecer, não posso deixar de agradecer à direção do Grupo Amorim, que sempre me tem apoiado nas pessoas do Sr. Amorim, da doutora Fernanda, da doutora Catarina, da doutora Inês, da doutora Jéssica, que ajudou a operacionalizar isto tudo, das minhas colegas das direções técnicas e a todos os farmacêuticos que trabalham diariamente, incansavelmente, para pôr estes projetos em funcionamento. Muito obrigada. Seguimos para o segundo trabalho da categoria profissional, convidando o autor para realizar a sua apresentação intitulada Implementação do Serviço de Revisão do Uso de Medicamentos numa Farmácia Comunitária. Muito boa tarde. Este trabalho foi feito a partir da Faculdade de Farmácia de Coimbra, em colaboração com uma farmácia comunitária em concreto, através de uma aluna estagiária e com a supervisão da sua diretora técnica, e por isso estar incluída aqui nesta área profissional. Sabemos que o regime jurídico das farmácias comunitárias está devidamente legislado. As farmácias não são só espaços de cedência de medicamentos, também são espaços onde se podem prestar serviços farmacêuticos. Temos em portaria não só programas de cuidados farmacêuticos, mas temos agora, desde a reconciliação da medicação, a preparação individualizada da medicação e os outros todos que encontramos na portaria. O panorama que temos é mais ou menos este. Uma série de serviços, vários serviços com nomes diferentes, às vezes temos a mesma realidade com nomes diferentes, às vezes temos nomes iguais para realidades diferentes. E perante esta panóplia de serviços que nas farmácias pode fazer, decidimos, porque esta farmácia também assim nos pediu,
começar pelo princípio. Por onde é que devemos de começar? E nós pensámos, vamos começar por um dos serviços mais simples, que é o serviço de revisão do uso de medicamentos, que nós, abreviadamente, temos ali por MUR, que vem do inglês, do Medicine User Review. Então, o objetivo foi exatamente este, implementar o serviço de revisão do uso de medicamentos numa farmácia comunitária. Não é nada de novo, é algo que já é feito noutros países, com o nome de MedCheck ali no Canadá, no Reino Unido com o nome de Medicine Use Review e, recentemente, a Federação Internacional Farmacêutica também apresentou um instrumento de trabalho exatamente para farmacêuticos poderem implementar este serviço. Desenhámos o projeto, devidamente aprovado pela Comissão de Ética, foi realizado no primeiro semestre de 2022 e pensámos, sendo um estudo piloto, que com uma amostra de 100 doentes já poderíamos ter uma amostra considerável. Definimos os critérios de inclusão, pessoas maiores, autónomas na gestão da sua medicação e que tivessem pelo menos um destes requisitos que ali estão apresentados. O que é que dizíamos? Pedíamos para a pessoa vir à farmácia com o saco de toda a medicação que tinha lá em casa e fazíamos uma entrevista semi-estruturada onde se perguntava se sabia para que era cada medicamento, como devia tomar, se tinha alguma dúvida em relação à medicação e resolvemos adicionar 2 questionários para avaliar as crenças na medicação, o BMQ, e a adesão à terapêutica através do questionário MAT. Temos aqui alguns dados descritivos da nossa amostra, maioritariamente mulheres, 61 dos 100 indivíduos eram polimedicados, analisámos quase 500 medicamentos diferentes e aqui talvez de realçar a duração da consulta, da entrevista, que durou cerca de 25 minutos em média, embora nós tenhamos visto que para doentes de mais idade e com maior número de medicamentos durava mais naturalmente essa consulta. Também temos aqui os resultados da adesão, uma média de 33 pontos no máximo de 42, e temos aqui o resultado da avaliação das crenças na medicação, que nos diz se os indivíduos sentiam mais necessidade em relação à sua medicação ou mais preocupação em relação à sua medicação. A média desta diferença foi positiva, mais necessidade que preocupação, mesmo assim tivemos alguns indivíduos em que as preocupações superavam as necessidades. Analisámos o perfil farmacoterapêutico dos 100 utentes e depois foi um bocadinho de surpresa, porque quando começámos a olhar, percebemos que nem todos tinham, de facto, as mesmas necessidades. E se calhar esta é assim, a imagem principal do nosso trabalho, que começámos a perceber que nós teríamos que oferecer serviços diferentes a indivíduos diferentes porque tinham necessidades farmacoterapêuticas diferentes. Ali, de facto, tivemos, e é próprio de um serviço de revisão do uso dos medicamentos, a fazer a educação, para que serve, como tomar os medicamentos, por exemplo, ensinar dispositivos inalatórios. Tivemos 4 pessoas que usavam mal o seu dispositivo inalatório, mas depois começámos a perceber que havia algumas situações de duplicação, de polimedicação, mesmo com mais de 10 medicamentos, tínhamos um caso, houve uma suspeita de uma reação adversa, a trazodona, salvo erro, e tínhamos ali uma série de medicamentos de alto risco, e todos estes exigiriam uma análise mais aprofundada. Seriam aqueles que seriam enviados para um serviço de revisão da medicação e, se necessário, para um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico. Como adicionámos a informação sobre a adesão, permitiu-nos distinguir aqueles que apresentavam uma não adesão voluntária de uma não adesão involuntária. Os não adesão voluntária conseguimos obter pela informação do BMQ, precisariam de um serviço de educação de literacia em saúde, exatamente para trabalhar as crenças negativas na medicação. Os de não adesão involuntária, pois precisariam de ser ensinados em termos de estratégias de memória mais simples ou, eventualmente, a utilização ou recurso a uma preparação individualizada da medicação, claro, obviamente com uma revisão da medicação associada. E, portanto, nós, no fundo, o que percebemos é que, a partir daquele serviço de revisão do uso de medicamentos, poderíamos encaminhar os nossos utentes para outro tipo de serviços de acordo com as suas necessidades e que nem todos têm as mesmas necessidades. Então, em relação ao nosso objetivo, que era implementar um serviço de revisão dos medicamentos, foi implementado. É possível fazer em farmácia comunitária, sem grandes exigências de tempo e de grandes conhecimentos. É preciso, depois, importante, para além de resolver as necessidades que ali encontramos, é importante perceber para onde podemos reencaminhar e estruturar, de facto, os serviços nesse sentido. E então aquela amálgama de serviços que tínhamos, que parecia ali uma colmeia inicialmente, podem ser hierarquizados, e se nós estivermos a dar
a utentes diferentes, a oferecer serviços diferentes consoante as suas necessidades, claramente estaremos a desempenhar a nossa missão de farmacêuticos e a promover a saúde. Era isto. Muito obrigada. Passamos agora para os trabalhos da categoria de investigação. Convidamos a realizar a sua apresentação o autor do trabalho The Impact of Community Pharmacies on Regional Equity in Access to Professional Rapid Antigen Testing for SARS-CoV-2 in Portugal. Olá, boa tarde. O título estava em inglês, mas nós fizemos esta apresentação em português, portanto vou passar aqui para a frente. Este foi um trabalho desenvolvido por um conjunto de investigadores do CEFAR, do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, que pertence à Associação Nacional das Farmácias. Portanto, não me estendendo aqui muito, todos sabem o que é que aconteceu. Em outubro de 2020 surgiu uma nova tecnologia, que foram os testes rápidos de antigénio. Relativamente aos tradicionais PCR que existiam, trouxeram muito mais vantagens. Portanto, testes de proximidade, testes muito mais baratos, testes muito mais rápidos e, nessa altura, então, foram integrados na Estratégia Nacional de Testagem. As farmácias não foram logo incluídas, houve aqui uma necessidade de alguns esclarecimentos, foram então incluídas nesta rede em novembro de 2020 e depois de ter passado toda a parte mais burocrática, legal, administrativa, legislativa, começaram então a prestar este serviço à comunidade em janeiro de 2021. Portanto, os objetivos deste nosso trabalho foi avaliar o acréscimo da capacidade de oferta da realização deste serviço do uso profissional pela integração e participação das farmácias comunitárias nesta rede alargada de prestadores de serviços de testagem e depois também comparar o nível de desigualdade no acesso à testagem, tendo em conta as várias estruturas alternativas existentes, portanto, num cenário real, que era o que estava a acontecer, que era com as farmácias, num cenário hipotético, que seria sem as farmácias. Fizemos isto também depois com uma estratificação por subgrupos em função de alguns índices populacionais territoriais, que eu já vos vou mostrar. Portanto, isto foi um estudo analítico com recolha de dados e informação a 31 de janeiro de 2022. Fomos ver que estruturas é que estavam a prestar a TRAG e eram as farmácias, portanto, os laboratórios e outras entidades. E os dois indicadores de equidade que nós utilizámos, portanto, foi a distância média em quilómetros da população por concelho ao local de testagem mais próximo e também o número médio de horas semanais por 1000 habitantes desse concelho. Portanto, os nossos cenários, como disse, com e sem as farmácias. A nível de desigualdades, fizemos o cálculo das curvas de Lorenz, que mostram as parcelas de riquezas avaliadas pelas medidas em análise. Eu já vou mostrar depois as curvas. E calculámos também um índice de Gini, que é um índice muito conhecido nesta estimativa da análise da desigualdade, que é um índice que varia entre 0 e 1, em que 0 é uma completa igualdade e 1 é exatamente o oposto, é a total desigualdade. Portanto, os três índices populacionais, podemos dizer assim, que nós utilizámos ou que tentámos estratificar, foi tendo em consideração os municípios com maior densidade populacional e os com menor, portanto também a parte de índice de envelhecimento, fomos agrupar os municípios com mais pessoas mais velhas, com índice de envelhecimento superior e outras abaixo da média, e depois também o índice de poder de compra per capita. A nível de resultados, isto mostra aqui nesta figura, portanto, a distribuição dos vários locais de prestação de TRAG. Primeiro, as farmácias, a 31 de janeiro de 2022, eram 1.369 estruturas em Portugal continental, e nós só vamos falar para o continente, porque isto foram dados para o SN, que estavam locais a prestarem o serviço para o Serviço Nacional de Saúde e, como tal, são a nível do continente. Portanto, os laboratórios eram 679 e outras entidades, nesta altura, também já alargadas outras entidades, tínhamos aqui 56 locais. Portanto, no total do país, prefez, então, 2.104 locais a prestarem este serviço à população, sendo que aqui, considerando os acréscimos, as farmácias conseguiram aumentar a cobertura em mais 74 municípios.
cerca de 26,6% dos municípios que teriam testagem caso as farmácias não tivessem sido incluídas nestas redes. Também, a nível de cobertura de população, conseguimos aumentar mais ou menos em 9 pontos percentuais. Sem as farmácias conseguiríamos cobrir 90% da população, com as farmácias aumentámos para 99%. Isto penso que está um bocadinho desformatado. Nota-se aqui porquê? Porque a cobertura populacional passou de 90 para 99, porque nós conseguimos ter farmácias em locais muito do interior do país, mais desertificadas, onde também o índice populacional é muito mais baixo. Portanto, como se consegue ver aqui pelas figuras, no total, se com farmácias apenas é o primeiro mapa, no meio, então, quando há cobertura, laboratórios e outras entidades, no total vê-se aqui que as distâncias diminuem bastante, principalmente na zona do interior do país, onde caso não houvesse um local de prestação de serviço, uma farmácia, teríamos situações em que o utente teria de percorrer até 41 km para chegar ao local mais próximo para fazer um teste. Portanto, em média, podemos dizer que houve uma redução de cerca de 2 km por utente para se deslocar a um local de prestação de TRAC. A nível das distâncias, portanto, aqui o nosso índice de Gini e as nossas curvas de Lorentz. Para explicar aqui este slide muito rapidamente, a nível da curva, o que se sabe, portanto, aquela linha na diagonal é a linha de igualdade perfeita, e o que se consegue ver aqui por esta figura, que é a linha verde, é que esta desigualdade, portanto, quanto mais afastada a diagonal, maior a desigualdade. Portanto, o que nós conseguimos ver é que as farmácias fazem uma aproximação desta linha à diagonal, portanto, que é a linha da igualdade, principalmente quando vamos avançando nas percentagens de população. A nível também do índice de Gini, como eu referi, o índice varia entre 0 e 1, portanto, quanto mais perto do 0, maior é a igualdade entre as populações, e aquilo que se verifica é que com as farmácias, em qualquer um destes indicadores avaliados, portanto, em municípios com densidades populacionais abaixo da média ou com índices de envelhecimento superiores à média ou com poder de compra também abaixo da média, há uma redução bastante considerável deste índice, quer dizer que conseguimos reduzir as desigualdades. A nível também pela disponibilidade de horas, fizemos o mesmo por este indicador e aquilo que verificámos é que também o número de horas aumentou bastante. Portanto, eu gosto sempre de dizer que não é só ter o local para fazer o teste, é preciso também que esse local esteja aberto e tenha horas disponíveis para prestar este serviço à população. Portanto, aquilo que nós verificámos foi que, sem as farmácias, em médias, haveria uma disponibilidade de cerca de 2,1 horas por 1000 habitantes por semana. Com as farmácias aumentamos para cerca de 11,5 horas. A nível das curvas, aqui talvez até um pouco mais expressivo, vê-se desde logo do início do acumulado da população um grande aproximar da diagonal, portanto logo uma grande redução da desigualdade pela inclusão das farmácias na prestação deste serviço. A nível do índice, também aqui as reduções são muito superiores. No total tivemos uma redução de quase 39%, quando vamos olhar para estes vários indicadores populacionais, portanto, mais uma vez, municípios com uma densidade populacional abaixo da média, ou um índice de pessoas, índice populacional de envelhecimento superior à média, portanto, pessoas mais envelhecidas, que também depois se reflete num poder de compra mais baixo. Temos aqui reduções destas desigualdades acima dos 50%. A nível de conclusões, o que nós conseguimos verificar foi que a inclusão das farmácias comunitárias, para além dos laboratórios e também outras entidades, como referi, a 31 de janeiro de 2022 já tinha sido alargado a umas outras entidades, portanto, permitiu efetivamente preencher lacunas geográficas e socioeconómicas na cobertura do território nacional como um todo, representando uma redução das desigualdades no acesso. Portanto, resultou
no aumento da cobertura através de um maior número médio de locais por concelho também, e horas, uma maior proximidade, portanto encurtámos distâncias e, obviamente, um alargamento da disponibilidade pela questão das horas, no aumento das horas. Portanto, sem as farmácias, a prestação deste serviço à população teria uma cobertura do território continental com hiatos significativos, aumentando assim as desigualdades. Muito obrigada. Para a segunda apresentação da categoria de investigação, tem a palavra o autor do trabalho Efeito do Sistema de Incentivos na Política de Poupança com a Dispensa de Medicamentos no Mercado Concorrencial de Genéricos em Portugal. Muito obrigado. Eu quero, antes de mais, agradecer à Comissão Científica a oportunidade de estar aqui no Congresso da ANF para a apresentação do nosso trabalho. Este trabalho vai focar o tema do sistema de incentivos na política de poupança com a dispensa de medicamentos mais baratos e dentro do mercado concorrencial de medicamentos genéricos. Queria também deixar um agradecimento especial a todas as farmácias comunitárias que voluntariamente cedem informação comercial à ANF, sem a qual não seria possível a realização deste trabalho. Incentivos à prescrição de genéricos. Isto é um tema que, de uma forma ou de outra, abarca todos os agentes do setor, desde os prescritores, farmacêuticos, a indústria, utentes, também o regulador, e em si encerra, portanto, em estratégias com o objetivo de dinamizar, portanto, a dispensa de medicamentos genéricos, com o objetivo também no uso racional do medicamento e promover portanto, a dispensa de medicamentos, o acesso, promover a melhoria do acesso e da adesão dos doentes ao tratamento das suas doenças. Estamos a falar, por exemplo, de remover barreiras à concorrência, reduzir o tempo de entrada de genéricos no mercado, acelerando o processo da AIM, cap de preços máximos nos preços genéricos, com participação ligada ao originador, o sistema de preços de referência em si também é uma estratégia, prescrição por DCI, a possibilidade de substituição de genéricos e talvez o mais conhecido, que são incentivos precisamente à prescrição e à dispensa de medicamentos genéricos. O tema em si não é novo, já existe há muitos anos e um pouco espalhado por todo o mundo. Aqui é apenas um exemplo de sistemas de incentivos à dispensa de genéricos desenhados especificamente para as farmácias. Temos o qual, se calhar, serviram de inspiração também ao modelo português, como, por exemplo, a FI dispensa por uma embalagem de genéricos dispensada, ou a FI por substituição de uma marca por genérico, ou mesmo a criação de um fundo a distribuir pelas farmácias, tendo em vista com base no atingimento de determinados níveis de cotas de genéricos. O que aconteceu em Portugal? Ao longo dos anos, a cota de genéricos tem vindo a crescer em volume e valor, mas a dada altura parece que a cota em si estagnou, quer em unidades, quer em valor. Houve necessidade então de promover o crescimento dessa cota de genéricos biosimilares. Nasceu todo um enquadramento em Portugal, há alguns anos, e foi implementado um primeiro sistema de incentivos em 2015, eu não vou falar dele aqui, mas que não teve os efeitos desejados. E isto foi assumido por todas as partes, até que culminou em janeiro de 2017 com a implementação do atual sistema de incentivos, por acordo entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e a ANF. Esse sistema de incentivos estabelece uma remuneração específica de 35 cêntimos por embalagem dispensada de medicamentos dentro do PVP, o quarto PVP mais baixo do grupo homogéneo, e, em contrapartida, prevê também a devolução de um montante caso os custos excedam as poupanças geradas pela redução do preço de referência em comparação com o período homólogo. O objetivo deste trabalho é precisamente estimar, portanto, o impacto do sistema de incentivos à dispensa de medicamentos mais baratos, especificamente na análise de alguns indicadores do segmento de mercado concorrencial de medicamentos genéricos, a saber, a cota de genéricos, o preço médio e as poupanças geradas, real e potencial, para o sistema. Não as poupanças do sistema de incentivos em si, mas as poupanças globais, por diferença de preço entre marcas e genéricos. Foi implementado um estudo de Before After que compara os períodos anteriores, o período anterior à implementação do sistema de incentivos com o período posterior, com base em informação recolhida em duas bases de dados nacionais que são representativas da dispensa de medicamentos em ambulatório, HMR e SICMED. A análise foi focada no mercado GH do SNS e o período de análise foi de 7 anos, desde janeiro de 2014 a dezembro de 2020.
Foram analisados, em termos de indicadores, obviamente, os custos e as poupanças com o sistema de incentivos em si, mas também fomos analisar alguns indicadores de mercado, como a cota de medicamentos genéricos em GH, o preço e a tal poupança real e potencial baseada na diferença de preços de marcas e genéricos. A análise de dados foi feita através de uma análise de séries temporais interrompidas, comparando precisamente o período anterior com o posterior à implementação do sistema de incentivos e tentando estimar o impacto a curto prazo e a longo prazo dessa medida. Em termos de resultados, podemos observar que nos primeiros 4 anos da implementação do sistema de incentivos, a poupança gerada pela redução dos preços de referência teve uma variabilidade enorme, portanto houve períodos em que a poupança não excedeu os custos e houve outros em que a poupança até excedeu os custos. Em termos de resumo, o sistema de incentivos ele gerou poupanças desta natureza na ordem dos 36,5 milhões de euros, dos quais 28,2 ficaram nas farmácias comunitárias, o que significa que dos 35 cêntimos investidos, 18 ficaram na farmácia. Esta poupança, só uma pequena nota, que esta poupança de 36,5 milhões de euros, pela redução simplesmente do preço de referência, ficou muito aquém da tal poupança global gerada para o sistema, para o Estado e para os utentes, que foi na ordem dos 1.500 milhões de euros, entre 2% a 3%. Em termos de cotas de genéricos, o que aconteceu? Anteriormente ao período à implementação do sistema de incentivos, a cota de genéricos em embalagens e em unidades apresentava uma tendência global, média e mensal, decrescente e que foi estancada precisamente a partir da implementação do sistema de incentivos. Já a cota de genéricos em GH em valor também aconteceu o mesmo, mas em sentido inverso. Apresentava uma tendência crescente e significativa e que foi estancada precisamente a partir da implementação do sistema de incentivos. Em termos de preço médio de medicamentos em GH, notava-se que, anteriormente à implementação do sistema, uma tendência negativa e significativa e passou a haver uma tendência positiva a partir da implementação do sistema de incentivos. O mesmo aconteceu com o preço médio das marcas. Já o preço médio dos genéricos em GH, aparentemente, mostrou alguma estabilidade, não se revelando grandes diferenças significativas. Quer dizer, às vezes até foram significativas, mas aparentemente não foram muito diferentes do que estava a acontecer já na tendência anterior. Relativamente à tal poupança real pela substituição de medicamentos de marca por genéricos em GH, foi possível observar que havia uma tendência decrescente de cerca de 89 mil euros por mês nessa poupança anteriormente à implementação do sistema, que passou a ter uma tendência média mensal na ordem dos 133 mil euros de crescimento por mês. A poupança potencial também teve o mesmo comportamento, verificava-se uma redução significativa anteriormente à implementação do sistema, que inverteu a sua trajetória para uma tendência positiva e significativa. A dispensa global do SNS manteve-se praticamente também sem grandes alterações, ainda que significativas, mas o padrão parece ter sido semelhante. Em jeito de conclusões, queria apenas deixar aqui algumas notas que são importantes para refletir dentro deste sistema e para eventualmente melhorá-lo e futuros sistemas de incentivos que possam vir a ser implementados. É verdade, gerou poupanças muito importantes para o SNS e promoveu a dispensa de medicamentos mais baratos e, através da concorrência, a redução dos preços de referência. Também partilhou parte dessa poupança com as farmácias comunitárias, muito importante. E também parece ter contrariado a tendência decrescente da cota de genéricos e criou também, de uma certa forma, uma estabilização do mercado de genéricos, nomeadamente no seu preço, que vinha a decorrer também do passado. Por outro lado, conseguimos também identificar aqui o que nos pareceu algumas limitações do sistema. Ele em si ignora, no nosso entender, o verdadeiro impacto. Porquê? Porque ignora ganhos para o SNS em promover a dispensa abaixo do preço de referência, portanto, a poupança que é calculada via comparação com o período homólogo é apenas no preço de referência. Ignora também o efeito cumulativo a longo prazo, uma vez que considera apenas um período de transição homóloga do preço de referência, ignorando, portanto, que trimestre em trimestre há, obviamente, poupanças que não estão a ser contabilizadas e também a poupança que é calculada é apenas pela redução do preço de referência e ignora outros benefícios que são as poupanças para os utentes em si, porque o utente também beneficia de haver uma redução de preços a PVP. Houve, é verdade, também uma partilha de riscos, mas parece-nos que foi só do lado das farmácias, ou seja, não foi distribuído todos os benefícios dos períodos de excedente da poupança, depois em períodos seguintes em que houve mais custos do que as poupanças e que as farmácias tiveram que devolver esses montantes ao SNS.
Por outro lado, este sistema também nos pareceu muito sensível a alterações administrativas de preços, sobretudo no preço de referência. Foi o caso do que aconteceu em outubro de 2017, em que o cálculo do preço de referência foi esmagado para o máximo dos valores entre a média dos 5 mais baratos e o preço de genérico mais caro do mercado. E com isto deixo apenas esta reflexão e termino a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Para iniciar a apresentação dos trabalhos da categoria de Iniciação à Investigação, convidamos a realizar a sua exposição o autor do trabalho Optimizing Citizen Starch Hydrogels for 3D Printing of Customized Scaffolds. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade aqui à Comissão Científica por ter-nos dado a oportunidade ao nosso grupo de trabalho. Este trabalho foi desenvolvido no Instituto de Medicamento, de Investigação de Medicamento, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sob a orientação da minha professora Isabel Ribeiro, Ana Betancourt, do professor Nuno Monge e do meu colega de mestrado Francisco Narciso. O objetivo deste trabalho foi, então, o desenvolvimento de uma estrutura tridimensional caracterizada por uma malha bastante definida, que pretendia, então, a produção de um objeto único, com características únicas, personalizável, que permitia, então, a utilização não para um grupo de doentes, mas tendo em conta as características individuais de cada doente. Neste caso, esta malha foi produzida através da introdução de dois materiais, dois polímeros, o quitosano e o amido. Relativamente aqui aos materiais e métodos deste trabalho, este trabalho foi dividido então em duas partes. A primeira parte foi então a formulação de hidrogelos que tinham apenas na sua constituição o quitosano a duas concentrações diferentes, a 2% e a 2,5%. Estes hidrogelos foram então introduzidos numa seringa de extrusão de uma impressora 3D e foram então produzidos então estes objetos que são os scaffolds. De seguida, a segunda parte deste trabalho foi então fazer um desenho experimental que consistia então em formar novos hidrogelos, mas desta vez combinando outro polímero, que neste caso era o amido. Relativamente à impressora utilizada, foi utilizada a ResMat 3D Bioprinter. Esta impressora tinha a capacidade então de colocar várias seringas em simultâneo e através do método de extrusão, extrudir o hidrogel para esta plataforma de vidro. A própria impressora tem um próprio software que permite então nós introduzirmos o tamanho, ou seja, a forma que nós desejamos imprimir e ao mesmo tempo selecionar quais são as configurações geométricas, o tamanho do poro e a velocidade de impressão. Estes foram os parâmetros que nós mantemos constante ao longo do tempo, de forma então a fazermos o nosso estudo de optimização e tirar conclusões no final. Além disso, várias condições puderam ser alteradas ao longo do trabalho, nomeadamente a concentração do quitosano em cada um dos hidrogelos, a altura de cada uma da camada que vai ser sucessivamente impressa e outros parâmetros. O primeiro resultado que nós obtivemos foi para uma formulação em que tínhamos apenas quitosano na sua constituição. Temos aqui duas imagens que demonstram os scaffolds obtidos, tanto para um hidrogel de 2,5% como para um hidrogel que tinha 2% na sua constituição. A grande diferença aqui que conseguimos observar é que quando nós aplicamos as mesmas condições de impressão e apenas alteramos o hidrogel, a malha produzida para um hidrogel de 2,5% apresenta uma malha muito mais bem definida. O número de poros formados é um número superior quando nós utilizamos apenas um hidrogel com 2% de quitosano. Além disso, de todos os parâmetros de impressão que era possível nós alterarmos durante este trabalho de optimização, haviam dois que se destacaram. O tamanho de cada camada, ou seja, nós temos um trabalho de impressão 3D em que nós vamos fazer vamos formar sucessivas camadas, umas que vão aderir com as outras. Este tamanho da camada, de cada uma dessas camadas, foi um dos fatores mais importantes, além de flow speed também. De seguida, tendo em conta estes dois parâmetros que mostraram ter um maior impacto, foram então determinados que o melhor scaffold era obtido quando nós aplicávamos uma flow speed de 0,15 mm por segundo, mas também uma layer height de 0,41 mm. Contudo, se nós compararmos com aquela imagem que eu demonstrei nos materiais e métodos que estava ao pé da impressora, que era o nosso modelo utilizado, o nosso modelo
teórico que nós desejávamos obter com o nosso modelo que nós obtivemos depois de fazermos então os nossos ensaios, verificámos que o número de poros era inferior ao número de poros teóricos máximo que era supostamente que nós poderíamos obter e, além disso, a malha apresentava algumas irregularidades. E tendo em conta a bibliografia que existe atualmente, o que é que nós poderíamos fazer para nós melhorarmos assim o aspecto global da nossa matriz? Tendo em conta a bibliografia atual, uma das soluções podia ser adicionar outros materiais, entre os quais o amido. De forma a nós a reduzirmos a quantidade de experimentos que nós iríamos fazer em laboratório, nós fizemos um desenho experimental que compreendia estudar 3 fatores, ou 3 variáveis independentes. A quantidade de amido que nós poderíamos adicionar a um hidrogel de 2,5%, porque o quitosano de 2,5% foi aquele que apresentou os melhores scaffolds. Além disso, a flow speed e a layer height, porque foram os 2 parâmetros que apresentaram um maior impacto nos nossos resultados. Tendo em conta, foram avaliadas 3 respostas: número de poros, printability e o Q-scaffold. A printability é utilizada por uma fórmula que já existe atualmente, foi desenvolvida por outros autores, mas, tendo em conta esta fórmula, o nosso grupo de trabalho achou que matematicamente existia poucas fórmulas ou poucas formas de nós conseguirmos qualificar, quantificar matematicamente os nossos resultados. Ou seja, é tudo mais de uma forma de nós temos aquilo, formamos o scaffold, mas era mais uma avaliação visual do que propriamente matemática. Por isso, o nosso grupo de trabalho desenvolveu uma nova fórmula que pretendia, então, relacionar a printability com o número de poros formados em cada scaffold, relacionando com o número de poros totais que era possível formar, tendo em conta as configurações geométricas que foram selecionadas. Tendo em conta a nova formulação que foi desenvolvida, os hidrogelos que apresentaram os melhores scaffolds foi um hidrogel com 2,5% de quitosano combinado com 10% de amido. Foram feitas novas simulações porque os resultados obtidos ainda parecia que nós podíamos ainda melhorar mais a qualidade do nosso scaffold, ainda para mais o scaffold que nós obtivemos com a nossa forma matemática estava muito longe do 1, que é o nosso valor ideal. Por isso, fomos adicionar uma maior quantidade de amido, quantidades sempre cada vez mais crescentes, e chegámos à conclusão que, quando nós adicionamos 13% de amido, nós obtemos, como podem ver aqui nesta figura, a nossa melhor malha, mais bem definida e com maior número de poros. E o Q-scaffold está próximo do Q-scaffold ideal, que será de 1. Além desta análise toda de optimização através da caracterização visual e também a caracterização através desta forma, é necessário também nós avaliarmos o comportamento, as propriedades reológicas dos nossos hidrogelos. Neste caso, ambos, tanto o hidrogel para apenas quitosano e o hidrogel de quitosano com amido, ambos apresentavam um perfil reofluidificante, ou seja, a viscosidade dele diminuía à medida que se aumentava a velocidade de corte e a velocidade aparente também diminui ao longo do tempo. Para concluir, qual é a vantagem da produção destas estruturas? A vantagem é a produção, então, de estruturas tridimensionais, que foi, então, possível, então, construir para uma concentração de amido a 13% e 2,5%, uma malha, uma estrutura adequada que pode ser, então, utilizada posteriormente para a introdução de outros componentes ativos, tanto na sua própria matriz, como também no interior de cada um dos poros formados. E dou por concluída a minha apresentação. Obrigada. Para a segunda apresentação da categoria de Iniciação à Investigação, convidamos a realizar a sua exposição o autor do trabalho Artrite Reumatoide, Esclerose Múltipla e Lúpus na era da Covid-19, revisão sistemática. Olá, boa tarde, excelentíssimos membros da Comissão Científica, plateia. Vou-vos apresentar um pequeno resumo da minha tese. Foi uma revisão sistemática qualitativa. Para contextualizar um pouco, a artrite reumatoide é uma doença crónica imunitária caracterizada pela inflamação persistente das articulações e posterior destruição, onde se verifica a presença de autoanticorpos, CCP e fatores reumatoides e as células T autorreativas. Em Portugal temos uma representação de 1,5% da população portuguesa diagnosticada com esta doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, caracterizada pela desmineralização inflamatória aguda e a degeneração neuroaxonal.
e verifica-se uma ativação imunitária periférica exacerbada e a migração sequencial de linfócitos autorreativos e pró-inflamatórios no sistema nervoso central. Em Portugal estão diagnosticados 5.000 indivíduos e no mundo acredita-se que tenham 250.000 pacientes com esclerose múltipla. O lúpus eritematoso sistémico é uma doença crónica autoimune caracterizada pela presença de autoanticorpos contra antigénios nucleares e onde se verifica a deposição de complexos imunitários e danos nos tecidos do rim, pele, coração e pulmões. Estão diagnosticados em Portugal 0,07% da população portuguesa e há um impacto mais expressivo nas mulheres em idade reprodutiva. Ao nível da terapia farmacológica, há o recurso a anti-inflamatórios não esteroides, a corticosteroides, medicamentos antirreumáticos, modificadores de doenças, anticorpos e outros imunossupressores, sobretudo terapias inovadoras. O conhecimento atual, ou seja, o estado da arte atual, o que se verifica é que o risco e o prognóstico de infecção SARS-CoV-2 são muito diversos, especialmente no que diz respeito ao recurso à medicação imunossupressora. As publicações mais atuais verifica-se uma generalização de que ter doença autoimune aumenta o risco de ter Covid e que a tempestade de citoquinas é a causa para estadios mais graves da doença. O que faz a correção não é estádios, é estadios. A doença autoimune e a Covid implica outcome mais graves de infecção se estivermos na presença de pessoas com comorbilidades e com uso de glucocorticoides. Imunossupressores, isto mais especificamente o rituximab, podem levar a uma ausência de resposta na vacinação. A investigação científica precipitou-se para desenvolver uma vacina e isto implicou que há ausência de estudos muito completos e de boa qualidade para as doenças autoimunes em que temos uma implicação com a fisiopatologia e os diferentes resultados da infecção. Quanto ao Covid longo, tentámos explorar ao máximo, no entanto, verificámos que ainda é bastante cedo para podermos apresentar resultados. Em indivíduos com esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistémico e artrite reumatoide foram fortemente afetados pelas medidas de proteção à saúde pública e realmente tiveram dificuldade no acesso aos centros de saúde e aos hospitais. E também há falta de informação científica, porque apareceu muita informação misturada e que realmente levou a alguma confusão neste tipo de doentes. E, ao mesmo tempo, o agravamento da doença autoimune continuou. Aqui, a posição dos profissionais da farmácia é super importante e acho que hoje, nas duas sessões da manhã, percebemos perfeitamente qual é que é a nossa posição. A questão que foi abordada neste estudo, ou seja, nós tentámos dar a resposta e seguindo as diretrizes da metodologia PICO, ou seja, a nossa pergunta foi: será que a infecção SARS-CoV-2 é agravada em pacientes com doença autoimune comparativamente à infecção com pessoas saudáveis? Focámos em 4 pontos: a suscetibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2, a exacerbação da doença autoimune, a terapêutica imunossupressora, e aqui com bastante importante para nós enquanto farmácia, e as sequelas de Covid-19. Havia muitos artigos, ou seja, quando procurámos estes três temas, mais o Covid, parece-nos muita informação científica. No entanto, a maior parte desse tipo de artigos que são casos case report. Por isso tivemos que aplicar métodos como o diagrama de fluxo e depois, para o nível da qualidade dos nossos artigos, aplicámos as diretrizes do Instituto Nacional de Saúde americano, e para os critérios de inclusão tinham que ter um número de amostra de 20 pessoas no mínimo, tinha que ser também a presença de controlos saudáveis, a avaliação dos resultados, a metodologia adequada e a recolha dos dados da forma como ela foi feita. Mediante que nós íamos obtendo resultados, fizemos um registro no Prospero para proteger os dados que já tínhamos recolhidos nesta altura. A nível dos artigos que nós tínhamos, já a nível identificados, tínhamos 103 para artrite reumatoide, e depois com a nossa triagem ficámos com 16, 118 para a esclerose múltipla ficámos com 25 e 72 para o lúpus e ficámos com 12. Destes, na artrite reumatoide, 10 tinham boa qualidade, tínhamos 4 razoáveis, 2 pobres, aplicando os nossos critérios de qualidade.
Para a esclerose múltipla tínhamos 7 bons, 15 razoáveis e 3 pobres, e para o lúpus tínhamos 3 bons, 8 razoáveis e 1 pobre. O que é que acrescentamos com isto tudo? Ou seja, os pacientes com artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistémico são mais suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2. O pior diagnóstico acontece na presença de comorbilidades, especificamente hipertensão, diabetes mellitus, doença respiratória, e nos doentes com lúpus acrescentamos as cardíacas e renais. O diagnóstico ainda é pior se acrescentarmos pessoas com idade avançada e o sexo masculino. Nos doentes com esclerose múltipla, a suscetibilidade apresentou-se idêntica à população geral, e temos alguns países na Ásia que até se verificou exatamente o inverso. Aqui os pontos-chave. Na artrite reumatoide, no início da pandemia, estes doentes foram aconselhados a aumentar a sua toma de medicação, especificamente os glucocorticoides. Peço desculpa, tenho que ver. No lúpus, verificou-se que o estadio era mais grave se a doença já fosse instalada há mais tempo e se tivesse envolvimento renal e medicação imunossupressora. Ao nível da esclerose múltipla, é um grupo que é muito sensível a infecções virais, e o que acontece é que foram os primeiros a ser aconselhados a fazer vacinação e ainda por cima foram os primeiros a aconselhar-se a ficar em casa, ou seja, a não saírem. E isso fez com que realmente os resultados são enviesados, ou seja, não conseguimos realmente dizer eles são mais suscetíveis. A nível da exacerbação da doença, verificamos que as medidas de proteção à saúde pública tiveram impacto positivo e foram eficazes na redução da transmissibilidade. O isolamento social protegeu os doentes com doença autoimunitária. A nível da exacerbação, uma infecção pós-viral para as 3 doenças implicou mais hospitalização, mais internamentos nos cuidados intensivos e maior recurso à oxigenoterapia, e também verificou-se mais mortes, especificamente nos doentes com lúpus, em que houve foi onde se verificou o maior número de hospitalizações e mortes, e especificamente quando a ECA2 estava presente. A nível da terapia imunossupressora, que realmente implica um quadro clínico agravado e levando à falência de órgãos, a nível da artrite reumatoide, os medicamentos, a terapia imunossupressora que realmente tinha maior impacto negativo na evolução da doença foram os glucocorticoides e os inibidores da interleucina 6. Para o lúpus, os inibidores da interleucina 6 e o rituximab. E para a esclerose múltipla, o rituximab e a metilprednisolona. O rituximab, ele vai provocar uma depressão da resposta imunitária e isso vai levar a uma dificuldade na clearance viral, ou seja, implicando também maior severidade a nível da infecção. A interleucina 6, ela é pró-inflamatória, pleiotrópica, e vai induzir aos PAFAs que estão envolvidos na tempestade de citoquinas, e posteriormente a sua inibição, ou seja, a inibição da interleucina 6, poderia contrariar a severidade da doença, especificamente nos doentes com artrite reumatoide e lúpus. Em dezembro de 2022, a FDA aprovou o medicamento anti-interleucina 6 para doentes adultos hospitalizados. O que é que acrescentamos ainda neste estudo? A nível da terapia imunossupressora e com algum impacto nos resultados que já obtivemos para o Covid de longo, doentes com artrite reumatoide e lúpus apresentam sequelas que podem durar mais tempo, e aqui, quando falamos de Covid de longo, podemos falar, porque tem mudado um bocado o termo, após a hospitalização ou 30 dias após a alta hospitalar. Os sistemas pulmonares e cardiovasculares e renais são os que estão mais afetados e também foram aqueles que apresentaram ou que levaram a maior readmissões a nível hospitalar. A gravidade com infecções foi mais comum nos doentes com lúpus eritematoso sistémico. A nível dos doentes com esclerose múltipla, os estudos ainda são inconclusivos a nível do Covid longo. E também acrescentamos que estes doentes foram os primeiros a ser vacinados, e isto pode ter levado à redução de mortes e as complicações tardias do Covid-19. Para a farmácia, o que este estudo pode trazer é mais vamos dizer, uma panóplia de informação científica para podermos
ajudar estes pacientes que realmente tiveram impedidos durante muito tempo de terem cuidados de saúde primários e recorreram à farmácia, seja para fazerem testes Covid, como é habitual, para se fazerem aconselhar pelos farmacêuticos. Muito obrigado.